Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com as suas famílias? Esperamos sinceramente que sim. Ontem nós passamos um dever de casa. O dever de casa tem papel fundamental na metodologia que estamos implementando na jornada da programação. Sem o dever de casa, é possível que alguns não programem diariamente. E por que nós precisamos programar diariamente? Porque precisamos repetir, repetir, repetir. A repetição é a mãe do aprendizado. A experiência nos mostra que quem não faz o dever de casa não aprende a programar. Bom, sendo assim, está na hora da gente começar. Vamos começar do começo, pelo enunciado do dever de casa. Tá aqui. Enunciado 1, o primeiro dever de casa da aula 1. Escrever um programa que receba 2 números e ao final mostre a soma, subtração, multiplicação e a divisão dos 2 números lidos. Bom, vamos tirar o enunciado daqui e antes de nós começarmos efetivamente o nosso programa, é preciso que nós saibamos começar. Isso mesmo. Como começar? Essa é uma insegurança que acontece nas melhores famílias. E nós não podemos deixar que isso nos abata. Portanto, vou fazer algumas considerações aqui em relação ao Visual G. Então, para abrir, é só clicar lá no ícone do Visual G, ele abre e você já tem a tela dessa maneira. Talvez não com essa cor, é só, lembram? Entrar em manutenção, configurações e fazer a troca aqui das letras, das cores que você quiser. Eu já alterei, já botei a letra maior para que vocês possam ver. E agora está na hora da gente fazer essas considerações. Então, se eu quiser começar um programa novo, já está aqui. Mas, só para vocês saberem, eu posso clicar em novo aqui. E automaticamente ele cria um novo. Reparem que mesmo eu clicando, ele já estava com novo. Ó, era o novo. Vai ser isso que vai aparecer aí para vocês. Pode alterar alguma coisa aqui no cabeçalho, dependendo da configuração também. Aí você vai em manutenção, configurações e em personalizar você coloca as informações que você acha que deve conter no cabeçalho dos seus programas. Isso daqui é o cabeçalho. Eu vou aproveitar para mostrar que o // é um comentário. Portanto, ele não faz efeito no nosso programa. Então, vamos executar. F9 executa. Ou F9 ou esse botão aqui. Tá certo? Nesse momento, ele disse fim do programa, não fez nada. Repara, abriu essa tela preta aqui, que é uma tela do DOS. E agora, a gente vai fechar para voltar aqui. Se eu parar aqui, ó, botão executar F9. Então, dou outro F9, não acontece nada, nós não fizemos nada até agora. Então, volto a fechar. Só que, repara, eu vou retirar esses comentários para facilitar a visualização daquilo que nos interessa. Então, vou dar F9 novamente, ou clico aqui, nada alterou. Ou seja, ele continuou executando o programa sem problemas, sem erros, e além de tudo, eu não tenho agora o comentário. Vou fazer isso para a seção de declaração das variáveis. Vou apagar. Vou fazer a mesma coisa para onde eu coloco os comandos. Aqui, ó, seção de comandos. Então, nesse local eu boto os comandos a partir do início, da palavra início. Aqui eu boto as variáveis. E aqui em cima é o nome do programa. Se eu retirar isso daqui e der F9, já vai dar um erro. Repara que ele diz que a palavra var foi encontrada, que está incorreta a sintaxe. Eu dou um terminar, dou um OK aqui e dou um Ctrl Z aqui. Pronto. Se eu rodar novamente, ele vai funcionar. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, como nós vamos começar um programa, é saber
quais são as variáveis. Deixa eu me pegar aqui o texto. Quais são as variáveis que o programa vai exigir? Ora, ele está pedindo para que o programa receba 2 números, né? Que o programa leia 2 números. Talvez fosse melhor esse enunciado ficar como leia. Tá? Escrever um programa que leia 2 números e ao final mostre a soma, subtração, multiplicação e a divisão dos números lidos. Quantos números? 2 números. Então, qual seria o nome de uma variável que representasse 2 números? 2 números de uma soma. Eu colocaria parcela. Eu colocaria número. Mas, nesse caso, eu teria que colocar número 1 e número 2. Ou parcela 1 ou parcela 2. Ou eu colocaria aquilo que a gente usualmente vê por aí, quando a gente vai fazer uma conta simples. Um número x, então eu vou criar uma variável do tipo, com o nome x do tipo o quê? Ele não falou nada, eu vou assumir que é inteiro. Poderia assumir que é real. Se eu assumir que é inteiro, eu escrevo lá, inteiro. Mas eu tenho 2 variáveis, então eu posso botar y, 2 pontos, inteiro também. Notem que a cor de inteiro já ficou diferente. É uma palavra diferente de início. Tá certo? Então, vamos reparar nesses detalhes. O comentário, que tem um barra barra, é de outra cor. E os comandos, teoricamente, são azuis. Vamos ver já já por que teoricamente. Bom, então eu já sei que eu vou ter que ler 2 variáveis. Ora, se eu vou ter que ler, eu vou usar que comando? Comando leia. Então, vou botar leia x e leia y. Vamos ver se vai funcionar? Repara que está azul. Mas dentro tem uma outra cor. É a cor da variável. Reparem bem, x aqui tem a mesma cor desse x aqui. Vamos dar F9 para ver o que acontece. Parece que não aconteceu nada, né? Por quê? Porque nós não sinalizamos o que era para o usuário fazer. Ele simplesmente não sabe. Está aparecendo uma tela com o cursor, nem está piscando, mas ele está lá. E se eu digitar o número 10, por exemplo, e depois digitar o número 20, por exemplo, funcionou. Mas não tem muito sentido isso. Por que não tem sentido? Porque simplesmente não está indicado o que o usuário tem que fazer. Então nós vamos escrever. Opa, escrever? O comando escreva. Esse é o motivo por que nós estamos usando o Visual G. Porque nós não precisamos decorar nenhum comando de nenhuma linguagem. Nós simplesmente vamos escrever o comando escreva, que é simples de lembrar. Digite o primeiro número. Lembrando sempre que quando eu escrevo alguma coisa que eu quero que apareça, que é um texto que eu quero que apareça na tela, eu coloco entre aspas. Então, a sintaxe do escreva é: escreva entre parênteses uma lista de coisas separadas por vírgula. Dessa vez, eu quero só escrever um texto. Portanto, não tem vírgula e eu fecho parênteses. Isso só vai resolver? Não. Porque eu preciso também ler um segundo número. Daí eu uso o recurso de copiar, para eu não ter que digitar de novo. Ctrl C, dou um Enter aqui e Ctrl V. E aí eu vou digitar o segundo número. Particularmente, eu pulo a linha
para dar uma visibilidade, para que o meu programa seja legível. Quanto mais legível, mais fácil de tomar conta. Porque pode ser que daqui a um ano eu volte a ver esse programa e não entenda o que eu fiz. Então vamos ver se funciona agora? F9. Digite o primeiro número. 10. Digite o segundo número. 20. Opa, funcionou. Até aí funcionou. E é isso que eu estou fazendo, indo devagarinho, aperto F9 e aí nós vamos descobrindo se a gente está fazendo certo ou não. Bom, feito isso, o que o enunciado nos pede? Então, voltemos ao enunciado. O enunciado nos pede que nós somemos, mostremos a soma, a subtração e a multiplicação e a divisão dos números lidos. Ok, façamos isso então. Como é que eu faço para somar dois números? X mais Y. Vamos botar minúscula, apesar dele não reclamar. Também é uma outra vantagem do Visual G, ele não reclama de nenhuma letra maiúscula ou minúscula. É só escrever que ele aceita. X mais Y vai resolver? Não, porque eu tenho que colocar essa conta dentro de uma outra variável. A variável, por exemplo, de nome soma. Só que aqui a minha atribuição ela é feita com o sinal de menor e o menos. Daí eu pego, somo dois números à direita do que seria a igualdade e atribuo a soma. Isso vai funcionar? Também não. Está faltando o quê? Está faltando nós definirmos, declararmos a variável soma. Ela também é inteira. Por quê? Porque os valores que nós vamos somar são inteiros. Resolveu o nosso problema? Não, ainda não. Nós precisamos mostrar a soma agora. Então, beleza, vamos pegar o escreva, vamos colocar aqui embaixo e vamos escrever. A soma dos dois números, vou botar maiúsculo, dois números é, dois pontos, e agora nós queremos colocar o valor. Então nós botamos uma vírgula, conforme a gente já tinha conversado, e aí executar perfeitamente. Vamos ver se dá certo? Digite o primeiro número. Botar 20 agora. Botar 10 agora. A soma dos dois números é 30. Eu achei que está faltando alguma coisa, mas não vamos falar disso agora. Vamos ajeitar no final. Então eu vou fechar aqui. E agora eu vou terminar o meu programa. Ele está quase pronto, né? Parece que não, mas está. Copio aqui. Faço a subtração aqui. Digo que é subtração aqui. E aqui eu boto uma variável subtração. Vamos fazer isso só para ficar didático. A gente nem precisava, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então aqui nós vamos aprender mais uma coisa. Ora, se a variável é inteira, eu posso colocar ela aqui, subtração. Ele entende que pode, são vírgulas. Poderia fazer a mesma coisa aqui. Ele também deixa. Tá? Poderia colocar tudo na mesma linha, mas isso eu não vou fazer, porque isso vai fazer com que a linha fique muito grande, porque ainda está faltando a multiplicação e a divisão. Então, nós vamos aqui embaixo e fazemos com que apareça a multiplicação. Multiplicação. Copiamos a palavra, Ctrl C, subimos e botamos a vírgula, Ctrl V de vovó. Exatamente. Está errado aqui a multiplicação, porque deveria ser o sinal de multiplicação. Ainda temos que mudar aqui o título. A multiplicação dos dois números
é, e aí boto a variável multiplicação. Acabei de ver que a gente não trocou a variável que vai mostrar a subtração. Fundamental. E por último, a divisão. Marca a linha com a seta, aperta o Shift, segura e anda com a seta, tá? Ctrl C, baixa, Ctrl V, e aí nós temos a divisão. Essa divisão pode dar problema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o sinal de divisão aqui e nós vamos colocar ela do tipo real, para que a divisão não dê problema, tá? Porque dificilmente a gente digitaria dois números aleatórios, por exemplo, 20 e 10 daria certo, mas 10 e 20 já não daria. Então a gente vem aqui e bota real, que é um outro tipo, aproveitando para fazer essa modificação. Bom, alguém pode dizer, não, João, então altera logo para que essas outras variáveis também sejam reais. Então, real aqui, e eu posso muito bem pegar isso aqui, Ctrl X, o que eu fiz aqui para esse comando, né? Primeiro eu estou dando Ctrl Z, tá? Real. Depois eu aperto Shift, aperto End, aí ele marca tudo. Ctrl X, aí eu volto lá em multiplicação, boto a vírgula, Ctrl V e apago esse 2 pontos real aqui que está duplicado, não pode ter. Vamos ver se vai funcionar agora. Então vamos revisar, fizemos a divisão, não trocamos aqui a divisão. E agora temos a divisão aqui também como texto. Vamos executar e ver o que acontece. Digite o primeiro número. Vou botar o 20 para dar tudo certinho. 10. E aí, ixi Maria, lembra que eu falei que não tinha alguma coisa errada, que não estava bom? Era isso que ia acontecer. Por que aconteceu isso? É simples. Porque quando o computador vai imprimir na tela, ele imprime da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se eu terminei de escrever a soma numa posição, então ele continua a escrever depois na outra posição e depois na outra, e acaba a tela, ele vem para baixo e vai fazendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a cada vez que eu terminar que eu quiser pular uma linha, eu vou escrever o comando que a gente viu na aula, que é o escreva L. Ele pula a linha. Eu vou aproveitar e vou começar a documentar o meu programa. Eu tenho que fazer isso. O bom programador faz isso. Por quê? Porque ele está programando muito provavelmente com uma equipe. E quem for dar manutenção no programa dele, depois de 1 ano, 2, quando ele nem estiver mais na empresa, não vai conseguir entender muitas vezes em casos em que a complexidade é muito alta. Esse aqui não é o caso, mas nós já vamos treinando. Então, aqui o escreva L pula a linha. Ou então eu boto pular linha. Bom, eu fiz isso e aí ele vai pular do digite para a soma. Eu faço a mesma coisa embaixo com escreva L. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Aqui tem um bugzinho no nosso amigo. E aí vamos dar mais um pulinho aqui, porque aquele fim da execução que sempre aparece também vai estar distanciado. F9, digite o primeiro número, 20, o segundo, 10, e aí nós temos a soma dos dois números é 30, a subtração dos dois números é 10, a multiplicação dos dois números é 200, a divisão dos dois números é 2. Lembrando que os números digitados foram 20 e 10. E se vocês repararem bem, aqui em cima é uma outra coisa muito interessante que o Visual G 3.0 nos proporciona. Ele está dizendo aqui, ó, o tipo da variável, o escopo dela, depois a gente vai tratar sobre isso, o nome da variável, qual é o tipo que ela tem, inteira, real, e aí os valores que estão dentro dela. E por fim, o final da execução.
Eu vou fazer uma proposição para vocês, mas isso é só firula, só para ficar bonito, tá? Então nós vamos colocar tantos espaços quanto forem necessários para que tudo fique alinhado. Então a gente vai pegar o maior exemplo, que é o da multiplicação, né? E nós vamos fazer o alinhamento com os dois pontos. Vamos fazer o alinhamento para ficar tudo bonitinho, tá? Isso, de novo, não é necessário, mas eu acho que nós temos que caprichar em tudo que nós formos fazer. Então, na medida do possível, nós vamos sempre fazer. Então, digite o primeiro número, 20. Digite o segundo número, 10. E aí está lá, 30, 10, 202, né? 200, que é a multiplicação, e 2, que é a divisão dos dois números. Vamos aproveitar e documentar ainda mais o nosso programa, porque ele vai ser disponibilizado nas redes sociais. Então, vamos colocar o programa e os comentários correspondentes. Aqui é o algoritmo, eu vou colocar como nome operações matemáticas com dois números lidos. Dá uma ideia bem legal do que algoritmo é esse. Aqui estão as variáveis que nós criamos. Aqui estão os comandos, né, que nós utilizamos. Aqui é para escrever, eu acho que está bem dito, né? Escreva, não tem muito que falar. Aqui é onde se realiza a soma, também acho que não tem muita coisa. Aqui a subtração, também não tem muita coisa. E aqui a multiplicação. Eu acho que o nosso programa, por si só, olhando os comandos, as variáveis, ele por si só é inteligível. Ele é fácil de ler, ele é legível. Então nós temos que ter essa preocupação desde agora, porque depois nós nos tornamos programadores preguiçosos, programadores que eu chamo de programadores castores. Eles vão cavando onde está fofo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos o pensamento. Nós queremos estruturar o nosso pensamento. É assim que vai ser durante toda a jornada. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.